boa noite a todos que nos acompanham. Neste sábado, dia 24 de maio de 2025, pude acompanhar, participar e ver em primeira mão uma das exibições do curta-metragem Monstro da Fome, que ainda numa fase de mostra para o público, para depois poder concorrer em festivais e ser apresentado para muito mais pessoas, já é um filme que está dando o que falar. Todo sucesso aí aos seus produtores e aproveitamos, evidentemente, para conversar com eles e falar um pouco aí sobre esse evento. Conversamos também com Ingrid de Sá, que nos recebeu nesta noite para, evidentemente, fazer aí a divulgação do filme. Então, foi por ver ali na comunidade pessoas com insegurança alimentar, pessoas até que faziam parte ali de projetos do nosso próprio grupo ali, né, passando por essas questões, e também por um dado específico, né, que em 2022 33 milhões de brasileiros estavam em situação de insegurança alimentar, além de mais de 1 milhão de pessoas, né, passarem por isso ao redor do mundo. E aí isso foi nos tocando, a gente queria falar sobre esses temas de uma maneira que chegasse nas pessoas de uma outra forma, né? Então a gente pensou a linguagem do terror exatamente para ser mais lúdico, para brincar com a metáfora, brincar com a imagem, brincar com as sensações das pessoas, do público que vai assistir. Então, foram essas motivações que surgiram desse filme, né? Então a gente tem o Henri, que é o proponente, que também é a cabeça, que se não fosse ele, nada disso estaria acontecendo. Inclusive hoje é aniversário dele. Não queria falar, mas Vamos ouvir aqui o Hugo, um dos idealizadores aí, né? Realizadores do filme, do curta-metragem Monstro da Fome. E, primeiramente, Hugo, como foi a experiência de criar um filme, né? Um curta-metragem com um tema aparentemente simples, mas que se mostra complexo, né? Bom, obrigado primeiro pelo convite de vocês, né? Pela presença de vocês, né? De estarem cobrindo aqui, de estarem falando com a gente. Para a gente é muito importante ter, primeiro, essa visibilidade, porque durante esse processo a gente viu que teve muito silenciamento, muito. As pessoas ignoraram, assim, né? O próprio projeto em si. Então é importante vocês estarem. Não deram muito valor, né? A gente sentiu esse processo assim um pouco difícil de inserir até para divulgar, né, para falar com os meios de comunicação, então é muito especial para a gente isso. E aí falando sobre o processo mesmo do filme, né, falar sobre a fome foi uma coisa que primeiro ela parte ali do nosso cotidiano, traz de imagens que a gente vê diariamente, que para muitas pessoas podem ser clichê, né, então realmente, parece um tema simples, mas quando a gente começou a investigar ele, a gente percebeu que existem muitas camadas, né? Então, quando a gente fala de insegurança alimentar, quando a gente fala da inanição, né, que é essa fome crônica, que é diferente da insegurança alimentar, onde a fome crônica a pessoa passa muito tempo, né, sem comer até que a sua saúde ela é comprometida. E aí a gente percebe que para isso acontecer, né, para ter abismos sociais onde poucos têm muito e muitos não têm quase nada ou nada, né, para comer, não fazem uma refeição por dia, é uma situação extrema, uma situação do absurdo, né? Então, o verdadeiro monstro está nesses abismos sociais, está nesses extremos. Então, a gente começou a investigar e viu que tinha muita coisa que dava para falar, né? Então, o desperdício dos alimentos, a produção dos alimentos no mundo, que é superior ao número de pessoas que passam fome. Por que que a gente não tem, né, políticas públicas assim tão efetivas para chegar mesmo ali, né, onde precisa? E aí um dos dados, além do cotidiano, foi ver que 33 milhões de pessoas estavam passando fome, né? Ali estavam em segurança alimentar no Brasil em 2022. Então a gente saiu do mapa da fome, volta para o mapa da fome. Então essa inconstância também é o que a gente quer denunciar, né? O ideal é que não tenha essa instabilidade, assim, que essa instabilidade ela diminua, porque é isso que alimenta o medo, né? É isso que prejudica as pessoas, não só a saúde física, mas como a saúde mental das pessoas. Então a fome tem todas essas camadas, tem todos esses meios, então
A gente não consegue falar sobre tudo, mas eu acho que a partir do Monstro da Fome a gente consegue dar pinceladas desses assuntos e fazer essas provocações, trazer essas sensações, esses sentimentos, essas reflexões e essas imagens, né? O curta ele acaba sendo um recorte, né? A gente, né, quando pensa assim em TCCs, teses, dissertações, ele acaba sendo um recorte e vocês acabam tendo que precisar falar de muita coisa, mas de uma forma reduzida, né? Eu acho que esse é um dos maiores desafios, até porque eu, pessoalmente, assim, para escrever, sempre fui muito, de escrever muito, né, de ser prolixo, assim. Então foi um desafio, tipo, pensar quais cenas eram essenciais, quais personagens ajudariam a construir essa narrativa, né, que seriam esses símbolos nessas alegorias, né, dessas desigualdades, desses abismos e esses extremos. Então, a gente não consegue aprofundar em toda a história, em todos os personagens, mas foi um desafio mesmo escolher. Até é uma curiosidade que o filme ele tem pouquíssimos diálogos, né? Ele é muito da atmosfera, é muito do som, é muito das sonoridades, né? Então, a trilha também ajuda a contar, também é um personagem, né? Então foi um desafio contar essa história. Fica aquela sensação do tipo, o que vem agora, né? O que acontece na próxima cena, como a gente desenvolve isso. Lógico, o objetivo seria, né, a gente conseguir aprofundar essa história num longa ou numa série de curtas que falasse de outros, até de outros medos, né, de outros monstros. Mas foi interessante, assim, até como provocação estética, pensar num curta-metragem que fala de um assunto delicado e como que a gente consegue aproveitar esse tempo, né, do curta para trazer alguma reflexão ali, né? E Hugo, a gente conversou ali nos bastidores, né? Mas para quem estiver ouvindo, for ouvir, o filme foi aí na raça? Teve alguma parceria? Conseguiram algum apoio, algum projeto? Bom, a gente, só contextualizar, né? Eu faço parte do Bunker Coletivo, junto com a Henri Caiuá, então a gente atua principalmente ali em territórios periféricos, mas sempre estamos aí também tentando furar as bolhas e entrar nas instituições, estar presente, porque esses lugares também são da gente, né? E a gente tem um trabalho, assim, um pouco mais do foco mesmo da gente é no Pinheirinho dos Palmares, né? Então, ali sendo um morador que também passou pelo processo de desocupação, a gente sempre... Aliás, só um adendo, a história do Pinheirinho dá um seriado, né? Não é nem um filme, né? daria para sair vários monstros ali, né? E várias provocações, reflexões ali. E aí, acho que é isso, acho que a própria vivência no Pinheirinho e passar por tudo isso provoca essas coisas na gente. Então, a maioria das coisas que a gente faz é de forma independente, mas a gente foi buscando, né, expertises, formas de fazer, formas de produzir, inclusive quebrar essas formas de produzir que, tipo, existe um jeito certo, um jeito acadêmico, é assim que faz, esse termo que usa. Então, principalmente no audiovisual, a gente sentiu muito isso, né? Das pessoas quererem ensinar como faz, mas não se atentarem que, tipo, existem modos de fazer, eles também refletem ali onde está sendo feito, né? E aí a gente teve essa ideia antes, né, do projeto e foi atrás aí de incentivos. E aí a gente conseguiu um incentivo pela Lei Paulo Gustavo, né, que aí é uma política pública que realmente faz a diferença e de certa forma chegou na gente, então isso já é um reflexo de que está funcionando, ainda não é o perfeito, ainda não é o ideal, né, a gente ainda vê ali, né, muitas nuances dentro da lei, né, de quem é aprovado, de quem sempre é aprovado, enfim, mas está chegando, né, então está transformando, então isso foi o que permitiu a gente realizar esse projeto, por exemplo, né, sair do papel do roteiro. Maravilha. Hugo, muito obrigado e parabéns. É isso, gente. Muito obrigado pelo convite, pela presença de vocês, pela oportunidade de estar falando, né? Porque acho que é importante a gente ter essa voz, né? Que muitas vezes nos é negada. Então, estamos aí fazendo esse trabalho de formiguinha e acho que vocês fazem parte disso também. Muito obrigado mesmo. Ouvir o Henri Caiuá, ele que também participou, né? Um dos idealizadores aí junto com o Hugo do filme que acabamos aqui de ver, O Monstro da Fome. E como foi a ideia, né, para essa obra aí? Bom, a ideia nasceu de um tema social, né, de um tema social e de uma paixão também, que é o cinema. No caso, a minha específica é o terror. E o terror psicológico, assim, para mim é muito mais forte do que o gore ou uma coisa body horror, uma coisa mais visual. Eu acho que o audiovisual ele consegue trazer sentimentos, trazer reflexões próprias, né? Cada um tem a sua reflexão, o seu entendimento da obra. E nasceu dessa paixão com a fusão dos temas sociais. Então, a gente escolheu a fome porque é uma coisa que a gente vive no nosso dia a dia, tanto no nosso bairro quanto em outros lugares da cidade. A gente acaba
presenciando situações que, tipo, né, ali acabam nos deixando desconfortáveis também, porque eu sou o tipo de pessoa que, poxa, se é um animal, um gato, consegue sofrer, ele é igual a mim, sabe? De igual para igual. Então, ver um outro ser, né, da minha raça ali estando passando nessa situação não me deixa desconfortável. Então, eu quis trazer esse desconforto para o audiovisual, trazer ali essa ideia, esse sentimento, sabe? Esse desconforto, posso dizer assim. E é um desconforto interessante, né, no sentido de que é um filme de terror e, para além do terror, entre aspas, ficcional, lida com essa questão da fome, entre outros males da realidade, né, que assustam até mais do que o horror ficcional, né? Dentro de todas as camadas, de todas as subtramas, né, do terror ali, né, das suas vertentes, eu acredito que essa é a que mais consegue chegar perto no nosso real, da nossa realidade, sabe? Então a gente poderia ter lidado com outros monstros que existem na nossa sociedade. O monstro da fome, né, o Hungry Monster, ele é um dos, digamos assim, né, um dos monstros que nos assola. Só que eles não são visíveis, eles não são presentes como corpos, como entidades ou, digamos assim, um vampiro, um lobisomem. Ele está presente de forma ficcional, digamos assim, né? Ele está ali presente nessa ficção. Então, trazer essa ideia, tipo, como, vamos tratar desse assunto, mas com esse contexto aqui, né, do terror, que o terror também nos possibilita colocar as subtramas, né, digamos assim, colocar ali a nossa, expressar de forma visual, auditiva e não só escrita ou tipo falada diretamente o que a gente Como quer falar. materializar isso, né? Como materializar isso, como materializar esse monstro no caso, né? Então, isso para a gente a gente fica muito grato de poder tipo, trazer esse monstro ao mundo, querendo ou não, de forma visual, porque eu acho que esse desconforto que as pessoas talvez assistam, talvez sintam, talvez elas levem essa reflexão para a vida ali, né? No dia a dia, talvez pensar, olha, talvez verem situações também, começarem a deixar menos visível, menos ficcional esse monstro, sabe? A recepção do público tá legal? Cara, tá muito legal a gente tá fazendo essas exibições, digamos, testes, né? Para ter esse feedback também, saber o que a gente pode afinar, o que talvez tipo, instigou mais ali o público, né? Mas a recepção tem sido bem acalorosa, digamos assim, porque a gente ouviu bastante da questão de tipo, nossa, já acabou, queria mais. Mas exatamente Inclusive hoje, né, falando que bom, isso. exato. A gente teve a primeira exibição também, tivemos esse mesmo sentimento. E que bom, eu fico feliz, porque é um piloto, a ideia é, tipo, trazer mais monstros, trazer um longa-metragem, que sabe, contar ali melhor a história, né, a lore ali dos personagens, porque como a gente traz aqui nesse curta-metragem, nesse primeiro corte, a gente traz como símbolos, então cada personagem, até o próprio monstro são símbolos, então a gente coloca nesse contexto. Então, ter esse feedback do tipo, queria mais, é ótimo, porque a nossa vontade é fazer mais mesmo, ter continuidade. Maravilha. Muito obrigado. Eu que agradeço. Tamo junto. Ingrid de Sá, a anfitriã aqui hoje, né? Assistimos aí o Monstro da Fome, curta-metragem aí dos meninos, já conversei com eles. E você, como a anfitriã aqui, né, Ingrid, como foi a recepção desse filme, né? Ou como ele te tocou? Nossa, foi muito especial, mostrando assim o impacto que tem, né, as leis que democratizam a cultura, o acesso, né? Então a gente está participando, recebendo esse trabalho que tem um financiamento público, né? E mostra como a gente consegue estruturar esse conhecimento, né? Todo esse arcabouço da comunidade, né? De artistas e protagonistas da comunidade, levando para as crianças, levando para a juventude, toda essa construção coletiva que foi esse filme. A gente está muito feliz porque nosso espaço é um ponto de cultura que acabou de ser reconhecido pelo Ministério da Cultura, Boa, né? parabéns. Então a gente, por essa lei maravilhosa que é a Lei Cultura Viva, então a gente vê que está cumprindo os fins que é necessário, né? Que demandam, né? Que é o fim de democratizar, trazer acesso e fazer com que dissemine, né? Essa cultura.
Mostrar que tem muita gente boa com muita coisa para mostrar, né? Exatamente, tem muita gente boa, com pouco recurso, precisando de investimento do governo, então essas leis possibilitam que chegue para eles, né? A gente gosta muito do Coletivo Bunker, não é o primeiro projeto que eles trouxeram aqui, e junto com esse projeto eles também trouxeram uma formação, aonde as pessoas, as crianças que estavam aqui, a juventude que estava aqui hoje assistindo o filme, também participaram dessa formação, entendendo que também futuramente é uma possibilidade para eles no audiovisual, né? Uma possibilidade com eles na arte, na cultura, outros caminhos, né, para além daquilo que está reservado para as pessoas da comunidade. Só para fechar a conversa, Ingrid, o filme é um filme de terror, né, como já contextualizamos, mas o que te assustou mais, a ficção ou a realidade? Eu acho que eles fizeram isso muito bem, né? O terror está muito tocante e a gente começa a sentir o medo, né? A produção ficou tão boa que a gente começa a sentir o medo no filme, né? Com toda, com as músicas, né? Com a apresentação, e no final é aquele medo que a gente sente sempre na realidade, né? O medo da escassez, o medo da fome, o medo de faltar, de não ter. E em contrapartida, a gente vê uma sociedade que desperdiça muita comida, né? Um sistema que desperdiça muito. Então, o filme deixou muito bem evidenciado isso, né? Então, foi assustador, doeu muito ver que essa é uma realidade concreta, mas também é importante a gente ver que essa realidade, que é a nossa realidade das pessoas de comunidade, a gente vive isso diariamente, não, às vezes não passando essa situação, mas vendo outras pessoas passando, tentando ajudar na medida que a gente consegue, ser mostrada para mais pessoas, que mais pessoas saibam qual que é a verdadeira realidade desse país. Maravilha. Ingrid, muito obrigado. Obrigado a vocês. Conheçam o Quilombo Abaiomi, conheçam o Coletivo Bunker e... Aqui no Campo dos Alemães. Isso. O endereço agora fugiu, né? Aqui é na Avenida 4, né? Uma das principais avenidas do Campo dos Alemães. Procurem a gente nas redes sociais, nosso endereço está no Google também. Maravilha. Obrigado. Obrigada.